Sabe aquela barra de pesquisa vazia na tela do celular? Aquele cursor piscando sem parar? É muito comum pensar naquilo como uma tela em branco, né? Sim, tipo um espaço vazio esperando um comando. Exato. Uma página onde a nossa vontade dita qual vai ser a próxima palavra. Mas a realidade é que por trás daquela telinha de vidro tem uma infraestrutura global que não está exatamente esperando por um comando. Ela já sabe o que vai ser digitado. Basicamente isso. E o cenário base que a gente tem para analisar hoje aqui nesta nossa imersão, já no ano de 2026, é formidável. A gente está falando de uma rede com 6 bilhões de dispositivos conectados. É um volume absurdo. São 5,4 bilhões de pessoas gerando todo dia, tipo 2,5 quintilhões de bytes de dados. É um oceano de comportamento humano codificado. E a nossa missão principal hoje é desmistificar como essa onisciência digital funciona na prática, sabe? Para quem tem essa mente mais curiosa e acadêmica. E para decodificar essa escala toda de mapeamento comportamental, o primeiro passo, a primeira coisa a se entender, é que inteligência artificial não prevê o futuro do nada. Não é mágica. Não tem uma bola de cristal algorítmica, né? Nenhuma. Ela simplesmente calcula trajetórias. O sistema só consegue antecipar desejos no planeta inteiro com 95% de precisão, porque ele processa o nosso passado com uma eficiência matemática brutal. E isso entra naquelas arquiteturas que operam nos bastidores dos aplicativos, certo? Exatamente. Plataformas como o Google DeepMind, a Tencent, eles estruturam essas previsões usando arquiteturas neurais bem avançadas. A base histórica disso sempre foram as redes neurais recorrentes, as famosas RNNs. Só que tem um problema. Qual? Tradicionalmente, uma rede recorrente lê o comportamento humano como quem lê um livro palavra por palavra. Entendi. E aí ela acaba esquecendo o início da frase quando chega no ponto final. Ou seja, elas perdem o contexto de longo prazo. Nossa, o que devia ser um gargalo gigante. Especialmente quando o objetivo é entender a rotina de uma pessoa ao longo de vários meses. Com certeza. Era um limitador forte. E é bem aí que a tecnologia dá aquele salto com os modelos Transformers, né? Porque em vez de analisar os dados de forma só sequencial, os Transformers usam um mecanismo matemático de atenção. Isso, o mecanismo de autoatenção. Para explicar isso, me veio uma analogia. Imagina uma orquestra clássica. Tá. Uma orquestra. Os modelos mais antigos seriam tipo um maestro que só consegue ouvir e reagir ao último instrumento que tocou. Ele tenta prever a próxima nota se baseando só na nota de 1 segundo atrás. Uma visão super limitada da música. Pois é. Já a arquitetura de um Transformer seria um maestro que consegue ler e compreender a partitura inteira de uma vez só. Ele entende a melodia completa, o ritmo global e, por isso, antecipa a nota de cada instrumento, porque ele tem um contexto absoluto da obra. Olha, essa é uma analogia perfeita. E a aplicação técnica dessa leitura de partitura é o que transforma os dados frios em utilidade no dia a dia. Pensa num exemplo de rotina local. Manda. Alguém em São Paulo registra um treino pesado no aplicativo Google Fit. Momentos depois, quando essa pessoa abre o navegador, o sistema não sugere qualquer coisa sobre bem-estar. Ele já vai direto ao ponto. Vai direto. Ele sugere buscas por um café da manhã saudável e, mais específico ainda, prioriza links ou anúncios locais de suco natural e pão de queijo. E não um smoothie com blueberry, que seria o padrão lá nos Estados Unidos. Exato. O algoritmo cruza a sequência comportamental, que é o exercício, seguido pelo pico de fome, com um peso cultural específico extraído na hora. Ele sabe que a probabilidade de um clique numa padaria local no Brasil é infinitamente maior. Mas, peraí, como a matemática crua entende o que é um peso cultural? Ou o clima de um desejo? Como um código traduz uma preferência tão subjetiva assim? Aí a gente entra num conceito técnico fascinante, que são os embeddings vetoriais. Ah, os embeddings. Eu ia perguntar sobre eles. São eles. É essa ferramenta que plataformas como a Netflix e o Spotify usam para decifrar gostos cruzando fronteiras. Eles mapeiam cada pausa num episódio,
cada vez que uma música é pulada e processam isso em 190 países ao mesmo tempo. É assim que um fã de K-pop lá em Tóquio recebe recomendações baseadas na mesma essência emocional de alguém que ouve música no Brasil. Justamente. Para visualizar isso na prática, o embedding vetorial pega características abstratas, tipo a melancolia de um filme ou a agressividade de uma bateria, e traduz em coordenadas numéricas. Transforma sentimento em matemática. Basicamente. Imagina um gráfico geométrico, mas não em 3 dimensões, e sim em milhares de dimensões simultâneas. O algoritmo posiciona cada música como um ponto nesse espaço. Então, músicas rápidas ficam aglomeradas no mesmo bairro matemático. Exato. O sistema não precisa entender português ou japonês. Ele só vê que as músicas que os 2 ouvintes não pulam moram nas mesmas coordenadas. Se os pontos estão perto no gráfico, a recomendação atravessa o oceano. Nossa, isso levanta uma dúvida muito interessante. Se a máquina depende tanto do passado para traçar essa trajetória no gráfico, o que acontece quando o comportamento humano muda, do nada? Como assim? Digamos que o sistema sugeriu o pão de queijo lá depois do treino, mas a pessoa decidiu, a partir de hoje, começar uma dieta radical e ignorou a sugestão. Se a inteligência artificial previu e errou feio, por que a infraestrutura não entra em colapso? Porque ela foi desenhada exatamente para errar e aprender com isso. O sistema é construído no princípio da adaptação contínua através da minimização de erros. O famoso gradiente descendente. Ele mesmo. É o motor de arquiteturas gigantescas tipo o GPT e o Stable Diffusion. Cada clique não dado, cada segundo extra que um olhar fica preso num vídeo do TikTok, recalibra a rede. Então, quando o pão de queijo é ignorado, a máquina nota isso como um erro matemático e o gradiente descendente calcula a correção. É como alguém descendo uma encosta íngreme de olhos vendados. A pessoa tateia o chão com um pé, sente onde a descida é mais forte e dá um passo naquela direção exata para chegar no fundo do vale. Que seria o erro zero, no caso. Isso, o fundo do vale é o erro zero. E a beleza técnica disso é que esse aprendizado não fica isolado na conta daquela pessoa. Eu estava pensando nisso. Imagina um usuário em São Paulo ignorando sistematicamente anúncios de moda rápida, tipo da Shein, e ele passa a consumir só conteúdo sobre moda sustentável. O algoritmo roda o gradiente, ajusta o perfil dessa pessoa. Mas ele também propaga isso, né? Esse desvio sutil de comportamento no Brasil ajuda a ajustar milimetricamente os pesos de recomendação para mercados ecológicos lá na Europa. O aprendizado flui em rede. Perfeito. Só que tem um detalhe. Não é só observação passiva. Não. A máquina também tenta, ativamente, influenciar o nosso próximo passo. E aí entra o aprendizado por reforço. Sim. Onde a engenharia de software cruza com a psicologia comportamental de um jeito meio assustador. Diferente do aprendizado onde a máquina só tenta adivinhar o futuro, no aprendizado por reforço, um agente algorítmico toma decisões para maximizar uma recompensa. O Q-Learning é o exemplo clássico. O Duolingo usa muito isso com as ofensivas diárias, os streaks, certo? Exatamente essa arquitetura.